Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho por integração por substituição de variáveis, tá? Por substituição de variáveis ou mudança de variáveis, que é o que a gente encontra na literatura. Então, eu tenho f e fão. Então, duas funções, f e fão, onde essas funções são a f na linha é igual a f. Então, se eu fizer essa daqui, vai ser quem? A primitiva dessa. É isso que eu tenho. Então, quando eu falo assim, olha, a derivada dessa é igual a exatamente essa, significa que essa daqui é minha primitiva, tá? Então, aqui eu tenho a primitiva de f de x, ok? Bom, então, considerando uma função composta, que é dada dessa forma aqui, lembrando que a função composta f bola g vai ser igual a f composta com g. Para derivar, eu uso a regra da cadeia, tá? Não esquecendo que eu uso a regra da cadeia para derivar. Então, a derivada vai ficar quem? A derivada de fora da efona, conservo o argumento, vezes a derivada do argumento. Então, aqui a gente faz isso aqui, ó, por regra da cadeia. E aplicando a minha integral, tá? Eu sei o quê? O conceito de integração que a gente passou aqui em cima, que eu sei que a minha efona aqui, ela é primitiva da efinha, então, eu tenho que, por essa definição, eu sei que essa função aqui, ó, ela é primitiva dessa daqui, ok? Então, por que essa aqui é? Por causa do meu f' aqui, ó. Usando essa definição que a gente colocou aqui em cima. Tem essa função é primitiva, a hora que eu derivo a primitiva, eu chego na minha função. Então, se a derivada da minha função, dessa função, é essa daqui, tá? Essa função, ela é primitiva dessa daqui, ok? Onde eu tenho a minha composição, que é só usando a propriedade da regra da cadeia. Usando a integração, tá? Eu tenho quem? Eu vou fazer a integral nessa funçãozinha aqui, na variável x. Eu tenho uma função composta aqui, vezes a sua derivada. Para facilitar, o que a gente faz? Eu vou chamar aqui o argumento da minha função f de u, e a sua derivada, que tá aqui, ó, de du. Então, lembrando, ó, que eu tenho que ter a função e a derivada dela na mesma, na função final. Por quê? Senão, eu não tenho a regra da cadeia, eu não tenho uma função composta aqui, ok? E aí, eu tenho que o resultado vai ser fão do g de x mais uma constante. Na prática, vai ficar f de u du. Então, eu vou transformar essa daqui para cá. E aí, eu vou calcular. E eu tenho a primitiva de u, né, na variável u. Então, eu estou trocando, eu estou chamando uma função, minha função g da variável u. E a derivada da função g de du. Então, vai ser o quê? Qual a variável que eu vou estar trabalhando agora? Passa de ser de x para u, ok? Bom, vamos fazer isso com um exemplo que talvez fique mais fácil para entender. Eu tenho essa função aqui que está multiplicando, tá? Então, eu tenho uma multiplicação, aqui também eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma função aqui, ó, que se eu derivar x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado. Ah, mas aqui eu tenho x ao quadrado. Então, na prática, eu vou chamar aqui, ó, de u. E a derivada dela vai ser meu du. Então, vai ser assim, ó, o u vai ser quem? 3x mais 5, ou x ao cubo mais 5. O meu du vai ser a derivada. Então, eu vou dar o tombo, vai ficar 3x ao quadrado, derivada da constante é 0, dx. Aí vem você e fala assim, olha, mas eu não tenho o x dx. E realmente, eu não encontrei o x ao quadrado dx, eu encontrei o 3x. Então, esse 3 aqui, ó, eu vou estar fazendo, tô tirando ele daqui. Então, eu vou isolar o x ao quadrado dx, que é o que eu tenho aqui, ó, para chamar de du. Então, vai ficar, meu 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar du
sobre 3. Então, x ao quadrado dx vai ser du sobre 3, ok? Então, a hora que eu vier aqui, ó, vai ficar u à sexta du sobre 3, porque aqui eu vou estar trocando x ao quadrado por dx por du sobre 3, ok? Então, eu tenho 1/3 que multiplica a integral de u à sexta. A hora que eu somo 1 e divido, eu vou ter 7 aqui, porque 6 mais 1 é 7. A divisão também vai me dar 7. Então, eu vou ter 3 vezes 7, 21. Então, meu denominador aqui vai ficar 21. E u elevado a 7. Bom, mais uma constante. Só que, como eu saí da minha função x, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou fazer a troca. Vai ficar u a 7. O meu u, ele é quem? Ele é x à terceira. Mais 5. Eu tenho que lembrar isso aqui. Então, é só isso que vai substituir. Então, a minha integral vai ficar quem? X à terceira mais 5 a 7 dividido por 21 mais uma constante. Então, essa é a igualdade. Aqui, ó, eu só lembrei que eu tenho que fazer o meu u vale isso daqui, x ao cubo mais 5 para substituir. Ah, mas eu não preciso escrever aqui, tá? Eu posso vir aqui, pegar daqui e lembrar e vir a substituição, ok? Bom, aqui eu tenho uma fração. Não importa se ele tá multiplicando ou se tá dividindo, tá? Eu tenho aqui, ó, x mais 1 mais x ao quadrado. Se eu derivar, vai ficar 0, a derivada de 1, x ao quadrado 2x. Exatamente o que eu chego aqui. Então, ó, eu vou chamar aqui de u. A hora que eu derivar, eu vou ter 2x dx. Então, aqui, ó, vai ser o meu du, ok? Então, vamos lá. Eu vou chamar de u 1 mais x ao quadrado. E vou chamar de du a derivada de u. Então, a hora que eu derivo aqui vai dar 0 mais 2x dx. Então, exatamente o que eu tenho aqui, certo? Aí, a gente vai fazer exatamente substituição. Então, vai ficar du sobre u. 1 sobre u, que é o que eu tenho aqui, ó. A integral vai ser ln do módulo de u, mais uma constante. Bom, mas quem é meu u? Meu u é 1 mais x ao quadrado, então vai ficar ln de 1 mais x ao quadrado, mais a constante. Lembrando que aqui eu não preciso pensar em módulo, porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo, somando 1 vai continuar positivo, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a minha integral dessa funçãozinha aqui. Então, se eu derivar essa função aqui, eu chego nessa, ó. Vamos só fazer um testezinho aqui, ó. A derivada, se eu tiver eu vou usar, lembrando que a derivada é 1 sobre o argumento. Então, o argumento tá aqui, ó, vezes a derivada que tá aqui dentro. Então, a derivada de 1 mais x ao quadrado, 2x. Uma que vezes que multiplica 2x, 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui, ó, eu voltei exatamente no que eu tenho de original, de ponto de partida. Então, lembrando que sempre vai ser isso que vai acontecer, ok? Eu derivar, eu volto no inicial. Vamos lá, mais uma aqui, só pra gente treinar um pouquinho. Aqui, ó, se eu pensar aqui o que tá dentro da minha raiz, a hora que eu derivo, vai ficar 2x, eu tenho x aqui, ó. Então, eu vou chamar de u aqui, e aqui não vai ser du, vai ser du, quando eu tenho um 2 aqui, não tenho, 2 vai entrar. Du sobre 2, então vamos lá. U eu vou chamar de x ao quadrado mais 1. O meu du vai ser quem? A derivada, então vai ficar 2x dx. Eu não tenho 2 aqui, ó. Só tenho x dx, então x dx
vai ser du sobre 2. Então, aqui vai ficar como? Du sobre 2. E aqui vai ficar 1 sobre raiz quinta de u. Então, eu tenho meio, que multiplica integral. Aqui, ó, se eu usar potência ou tirar o símbolo, vai ficar u elevado a 1/5. Se eu quiser usar o inverso, vai ficar u elevado a menos 1/5, certo? Du. Por que não tem u sobre 2? Porque eu coloquei o 2 aqui, ó. Então, eu vou fazer... integral vai ficar meio. U elevado a menos 1/5 mais 1. Dividido por menos 1/5 mais 1. Fazendo a continha, tá? Aqui eu vou ter... Acho que não dá nem pra ver que é o menos. Tá? Achando o mínimo, vamos fazer aqui, ó. O mínimo é 5. 5 dividido por 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui eu tenho 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 1. 5 menos 1 mais 5, 4 sobre 5, ok? Então, aqui eu tenho meio, que multiplica u elevado a 4/5, dividido por 4/5. Aqui, ó, eu tenho uma divisão de fração. Então, na divisão de fração, eu faço o quê? Conservo a primeira e inverto a segunda. Então, eu vou inverter o denominador, que vai ser 5/4. Aqui eu já posso voltar para minha raiz, que eu vou ter raiz quinta de u à quarta. Aqui eu vou ter, vamos fazer a multiplicação, eu tenho 5. 2 vezes 4 eu tenho 8. E eu vou voltar o meu u. O meu u, inicialmente, eu chamei de quê? X ao quadrado mais 1. Então, vai ter a raiz quinta de x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Mais uma constante. Ok? Ó, mais uma. Agora, aqui, tem uma raiz e tem um denominador, tem uma fração. Só que os dois termos são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar x mais 2 de u, que é a única função que eu tenho. A hora que eu derivo, eu chego no 1. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 2, eu chamei de u. Du vai ser quem? 1 vezes dx. Então, tá aqui, ó, eu posso fazer essa troca por du. Então, eu vou fazer duas trocas, né? Vou trocar tanto o numerador, então vai ficar raiz de u sobre u. Aqui, eu sei que eu tenho quem? U elevado a meio, ok? Então, vai ficar u elevado a meio dividido por u du. Se eu usar potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Meio menos 1, ele é igual a menos meio. Então, vai ficar a integral de menos meio, u elevado a menos meio du. Então, aqui eu tenho u elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Se a hora que eu for fazer a minha continha aqui, menos meio mais 1, vai me dar meio dividido por meio, que aqui eu tenho divisão de fração. Então, vai ficar o quê? Vou inverter aqui. Já vou escrever dentro da raiz, ok? Quem é meu u? Então, eu vou ter 2 que multiplica a raiz. O meu u é x mais 2. Mais a minha constante. Ok?
Então, assim, parece que é muito difícil, mas a gente só tem que conseguir ler e enxergar a função que eu tenho, ok? O mesmo ocorre aqui, ó, eu não enxergo. Tem x ao quadrado mais 2x à quarta. Olhando aqui, eu não enxergo exatamente o que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Pensar que eu tenho, para achar a g e a g', mas eu tenho x ao quadrado, x à quarta, tem termo em comum, então eu posso estar colocando em evidência, ok? Então, a hora que a gente faz isso, vai ficar a raiz de quem? Se eu colocar um x ao quadrado em evidência, x ao quadrado que multiplica, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 2x ao quadrado. E o meu dx. Aqui, por potência, ou radiciação, eu posso tirar fazendo duas raízes. Então, vai ficar a raiz de x ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 mais 2x ao quadrado, dx. Potenciação, eu tenho x ao quadrado elevado a meio, porque é a raiz. Faço a multiplicação, eu tenho x que eleva 2 dividido por 2. Então, eu vou ter x. Então, aqui vai ficar quem? Integral de x, que multiplica a raiz de 1 mais 2x ao quadrado, dx. Se eu chamar o que está dentro da raiz de u, a hora que eu derivo, eu vou chegar du sobre 2. Então, vamos lá. Eu vou chamar de u, 1 mais 2x ao quadrado, derivando, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4x dx. Então, aqui eu só tenho o x. Então, aqui vai ficar, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar meu du sobre 4. Então, aqui, ó, não é, aqui é 4. Esqueci de derivar aqui. Então, assim, aqui eu tenho o meu u e tenho meu du. O que vai rolar agora? Só substituir. Vai ficar fácil, ó. Então, aqui eu troquei por du sobre 4 e aqui eu troquei por u. Então, eu tenho a raiz de u, du sobre 4. Então, aqui eu tenho, lembrando que eu tenho 1 elevado a meio. Eu tenho 1/4 que multiplica u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Então, olha, eu saí de uma coisa mais complicada, fiz manipulação algébrica da minha função para chegar numa integração simples, ó, de u elevado a meio. Então, aqui, a hora que eu faço a minha continha, eu vou achar o mínimo, vai me dar 3 meios. Aqui também, a hora que eu faço a continha, eu vou ter 3 meios. Então, eu vou fazer o quê? 1/4 vezes por divisão de polinômio. Ou, divisão de fração, tá? Conserva a primeira e inverta a segunda. Então, aqui, como eu tenho 3 meios, vai ficar 2/3. Vezes a raiz, u elevado a 3 meios. Aqui, ó, eu vou ter 2 e aqui eu tenho 8. Então, vai ficar, aliás, 12, vai ficar 2 sobre 12, certo? Ou eu já posso simplificar aqui, tanto faz. A raiz de quadrada de u ao cubo. Por potência, eu tenho u ao quadrado vezes u. Por radiciação, eu vou tirar. Então, vai ficar quem? 1/6, porque aqui eu posso simplificar.
a raiz de u, porque u ao quadrado, raiz de u ao quadrado é u, vezes raiz de u. Voltando, eu tenho um sexto. O meu u é 1 mais 2 x ao quadrado, raiz de 1 mais 2 x ao quadrado, mais a minha constante. Ok? Então, assim, quando eu tenho substituição, eu tenho que fazer todas essas técnicas, eu tenho que pensar na minha função, para ver o que eu consigo fazer para ajustar a minha função. Se eu já vejo, enxergo direto a derivar, a função e a derivada, então eu preciso fazer uma análise da minha função antes de estar resolvendo, ok? Bons estudos a todos.